Oi, oi, galera, bem-vindos ao PulgaCast. Eu sou a Teacher Gabi. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nicolas. Nós temos hoje aqui o professor Nicolas, ele é professor de física, e o Mr. Maker, professor do Maker, né? E nós vamos hoje falar com ele sobre... Vamos nada, né? Porque nós temos dois Nicolas que são entendidos aqui da área, então eu vou ficar basicamente só assistindo. Para falar sobre inteligência artificial. Você acha que a IA pode causar problemas? Quais seriam alguns exemplos? Nossa, bom. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é inteligência artificial, né? A gente já vem com o título na cara. Pá! Né? Direto ao ponto. Vamos pensar. Inteligência artificial é uma ferramenta, tá? E como qualquer ferramenta, se você não sabe usar, ela não pode ser usada, ela não vai ser boa para você. Como, por exemplo, um cabeleireiro com uma tesoura, mais ou menos, e você com uma tesoura de alta performance, toda boa. Quem que vai saber cortar se vocês não são cabeleireiros? Entende? Ou até mesmo com uma câmera. Você pode pensar que o cinegrafista, ele tem a melhor câmera, não vai sair o melhor filme. Porque não depende disso, depende de quem está utilizando. E eu vejo o problema quando você não sabe usar. Mas daí como que a gente faz para saber usar? A gente tem que entender o que é uma inteligência artificial, sabe? Então, inteligência artificial é do começo do século passado, a ideia. Porque, na verdade, isso vem de uma coisa que a gente chama de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, que tenta simular uma maneira que o ser humano aprende, usando redes neurais, que é aquilo que a gente chama, aquilo que a gente tem num processamento que usa, como se a gente usa o processamento ou usa a programação como se fosse simulando um pensamento nosso, as conexões sinápticas das nossas células nervosas e tal, dos neurônios, enfim. O que quer dizer assim, que quando você tem um estímulo, ele ele pode estar muito forte, como por exemplo algum susto, ele é muito intenso. Isso quer dizer que quando você passa por aquele momento de novo, mesmo que não seja um susto, você vai lembrar daquela situação, como por exemplo um cheiro, né? A inteligência artificial, ela é o programa que vai aprender alguma coisa baseado na experiência, baseado em quantas vezes acontece aquele padrão, baseado em retorno. Qual que é o retorno que você está tendo correto? Então você pode ter duas formas. Você pode ter uma que ela vai aprender, vai cuspir alguma coisa e você vai dizer esta está certa, esta está certa, esta está errado. Tá errado? Como por exemplo, tô te jogando um monte de imagem, você para aqui que é gato, e de repente você vê ali no meio do caminho, não, esse daqui não é gato. Aí você diz, isso daqui não é gato. Ou também quando você está, por exemplo, no Instagram, aparece a foto da pessoa, né? Para dizer, esse daqui é fulano de tal? É fulano de tal. Tá? Então ela treina muito para poder dizer o que vai sair. E para ela treinar, você precisa de muita informação e ela vai vendo a recorrência. Então, por exemplo, como num susto muito grande, ou quando você repete muito alguma coisa, você acaba lembrando facilmente. Um cheiro de fazenda que você vai tantas vezes e tal, quando você sente ela de novo, vai te lembrar daquela memória de infância. Ou quando você está ali no computador, refaz, daí vai te reforçar a memória. Por isso que a gente fala, os professores falam, faz exercício em casa. E a inteligência artificial, ela aprende desse jeito. Aí, qual é a probabilidade de uma coisa acontecer se você entrega essa? Basicamente é isso. Então, é problemático? Se você não sabe usar, com certeza. Se você sabe usar, é uma ferramenta excelente. Uhum. Em quais situações você vê a IA sendo uma grande solução para os problemas do dia a dia? Então, como eu já falei, né, no Instagram, são ótimas soluções. Uhum. Segurança também, para detecção de rostos. No Instagram usa a mesma ideia.
você joga um monte de rosto, ela começa a aprender as feições, porque se você diz para a inteligência artificial, ou se você programa, procura pessoas têm 2 olhos, um nariz, uma boca, aí ela vai ver, mas te vê de lado. Ah, não, mas aqui não é uma pessoa, porque tem um olho. Entendeu? Bem simples. Então você tem que jogar muita informação para ela aprender os traços. E aí, de repente, ela começa a ver, essa pessoa tem os mesmos traços aqui. Você não disse para ela de que pixel até que pixel você tem que interpretar, sabe? Ou que cor de pixel que você tem que interpretar. Ela só recebeu um monte de informação e ela mesma entendeu quais são os parâmetros que ela tem que usar. E aí, de repente, a feição da Gabi é uma que vai aparecer na mesma foto em outro lugar, que ela tem várias posições assim, Caretas. né? Caretas, com certeza. E aí, dessa forma, ela consegue reconhecer no outro momento. Essa daqui é a Gabi, não é? Eu sei, porque aqui, tudo igual. Entendeu? Tem esses mesmos parâmetros, a distância daqui até ali e tal. Então a gente tem muita coisa positiva para usar a inteligência artificial, né, na medicina, enfim, tantas outras coisas. Esse é um exemplo simples. Sim, e tipo assim, eu também acho que às vezes também tem um certo perigo no meio, porque pode ser manipulado essas informações. Por exemplo, tem vários papagaios, a IA é treinada com papagaios verdes. Uhum. Daí ela sempre foi treinada com papagaios verdes e nunca viu um papagaio de outra cor. Quando chegar esse papagaio de outra cor, ela não vai identificar como papagaio. Tipo um periquito. Então, e aí, tipo assim, pode ser um grandíssimo problema isso. Porque se ela é treinada com um banco de dados que dá a indicar para um lado, pode ser que há problemas, porque é aquilo, a IA, ela é basicamente controlada pelo que ela foi treinada. Se ela com as informações que ela foi treinada. Sim, se ela foi treinada com grande parte de um lado, pode ser que daí ela não reconheça. Tipo no DALL-E, que quando você pede um chefe de uma corporação, a maioria das vezes ele vai lá, vai colocar um nome em branco de um terno e com sempre aquela aparência que nos bancos de imagens sempre tem mais, que é um grande problema, porque acaba com, sabe, a diferença. Sim, você está certíssimo. O treinamento depende da informação que você recebe. Você vai treinar com uma ferramenta, você vai treinar com um tipo de peso. Aí aquele peso vai te dar algum retorno. Se você treina com outro tipo de peso, por exemplo, com uma outra forma de você treinar, você treina outras coisas. Só que tem uma coisa diferente. A inteligência artificial não sabe o que sabe, o que te dá. Ela calcula a probabilidade do que ela vai cuspir. E se não tem probabilidade de uma coisa verde ser um papagaio, então não é um papagaio. Entendeu? Ela não sabe o que é um papagaio. Ela sabe que aquilo lá resulta em essas palavras. Tá? É isso. Resulta não, tem a chance de resultar naquilo. E ela vai cuspindo chance. Aí, por exemplo, qual é a chance de, no banco de imagens, você encontrar uma mulher negra dona de uma corporação? Não é? E aí é um problema muito grande. Com certeza. Isso daí é o viés que o banco de dados te dá. Viés é basicamente um caminho preferencial. Ele consegue ver que a maior parte das vezes tem isso daqui, logo deve ser por ali mesmo. Entendeu? Mas a gente está treinando com informações e com dados de textos, imagens, dos anos que a gente teve no passado para cá. E hoje a gente está tendo muita mudança. Mudança de posição de cargos, de pessoas com gêneros, cores, e, enfim, tudo muito diferente. E às vezes nem usando terno. Qual que é a roupa que você imagina o CEO de uma empresa de tecnologia disruptiva, bilionário, meio esquisito e que usa uma roupa só, a mesma roupa? Como que você imagina? Você pode imaginar de repente o Steve Jobs. Ou, por exemplo, o Tim Cook, eram os CEOs, o Steve Jobs, criador da Apple, e agora o Tim Cook. Eles usam basicamente o mesmo tipo de roupa. O Steve Jobs usava quase sempre a mesma roupa. Quando?
inclusive. depois que ele já estava bem. Aí, não sei se vocês assistiram o último Jurassic World, que vai lá numa empresa tech, não sei o que lá, qual que é o perfil? É aquele perfil do cara, tarará, tarará. E o problema é que a gente entra com esse viés, e aí quando você vê uma mulher com um cargo de dona, você não está acostumado, Uhum. entende? A gente recebe isso também. A gente também é reforçado por isso. E aí você tem que ser muito específico. Quero um homem branco, ou se eu quero se eu quero uma imagem de um dono de um CEO de alguma coisa, e me vem 4 opções, que as opções sejam bem diversas. E aí a inteligência artificial tem que ser manipulada para que exista um controle, um balanço. Sim. Mas como você disse, é puramente baseado em possibilidades, em porcentagem. Por exemplo, algumas vezes eu já fui fazer uns efeitos pro rosto, assim, na brincadeira. Por exemplo, nariz de palhaço. Você vai fazer um efeito, coloca uma bolinha vermelha no teu nariz. Você vai vendo lá e ele vai dar uma probabilidade. Isso aqui é seu nariz. Não, ele não vai falar, isso aqui é um nariz. Não, ele vai ter, tipo, pode ser 98%, mas ele não vai afirmar com certeza. Mas às vezes, tipo, por ser uma pessoa, por exemplo, se alguém tem um nariz um pouquinho deformado pro lado, já pode dificultar um pouco mais. E qualquer diferença já pode dar uma boa dificuldade. Ou dedos. Verdade. Dedos. Vocês já viram um vídeo de dedos na inteligência artificial? Ele tem dificuldade de muito fazer legal. dedos, né? É aquela pessoa que tá assim, né, com a mão aqui, com a outra mão aqui, e uma mão que vem assim com 7 dedos. Por quê? Porque daí tem um... Aí, Picasso, pare. Picasso, com certeza. E o ponto é que ela não sabe o que é. Entende? Se ela soubesse o que é aquela coisa, você treina com uma quantidade de informação e ela funciona associando as informações que você trouxe. Ela pega a informação de antes, faz uma matriz de associação, de entendimento, e essa matriz é o que vai basear as novas probabilidades daquilo que vem. Aí, quando você tem, por exemplo, uma imagem e você coloca algum outro termo, ele vai mudar a probabilidade daquela imagem ser daquele jeito que veio antes e vai ser diferente aquela imagem, entende? Então, só que a gente tem um mundo de informação, uma vivência, uma cultura. Então, quando a gente faz alguma coisa, não é só o Nicolas programador, não é só a Gabi professora, é a Gabi mãe, é a Gabi que tem que voltar para casa, é a Gabi que não sei o quê. Isso sempre vai estar. A inteligência artificial não. Ela não é alguém. Por isso que ela não é inteligente. Ela só... Inclusive, você acha que vai ter muitas mudanças dos empregos pro futuro por conta dela? Com certeza sim. Mas vamos pensar assim. Com a invenção do CD, que todo mundo dizia, ninguém vai ter mais biblioteca, vai estar tudo em CD. Não. A internet. Ninguém mais vai precisar do professor porque está tudo na internet. Vídeo. Ninguém mais aprender inglês, professor, colocar no Google. Ou rádio mesmo. Você não precisa mais lá porque daí não funciona. Porque a gente precisa de um tutor para aprender. Inclusive até eu assisto o Nerd de Negócios, gosto bastante do canal dele. E aí ele dá assim ideias de como você pode ganhar dinheiro usando a inteligência artificial. Numa delas é aquele site que ele monta imagens. Aí você vai lá, você monta a imagem que você quer e você vende elas. Tanto que eu fiquei pensando, mas por que precisa ter alguém para vender o negócio? A pessoa pode ela mesma, a empresa, ir lá e falar que quer aquela imagem. E aí ele mostrando quantas pessoas já conseguiram ganhar bastante dinheiro por conta disso. Acho que no final do dia, você sempre, independente da tecnologia, vai precisar de um humano por trás dela. Porque o retorno é uma estatística, ela não sabe o que é. Então, para o aluno, ele pode perguntar alguma coisa e a resposta pode estar errada. Simplesmente errada, né? E ela vai estar errada. A diferença é que ela vai melhorar o erro. O erro vai estar mais mascarado, né? E quanto mais mascarado o erro, mais difícil de você enxergar o erro. E quem que sabe se está certo? O professor.
Uma coisa que eu acho que, tipo assim, tem um lado que a IA pode tanto dificultar, mas também às vezes pode ser um caminho, se a pessoa souber como usar, pode ser muito promissor. Por exemplo, eu já vi alguns sites que para aprender inglês mesmo, que você tem uma conversa falando mesmo com a IA Uhum. e ela vai respondendo, sabe? E é uma IA treinada exatamente para isso. Pode Sim. ser um caminho muito bom, mas tem que saber usar. É o mesmo tipo de Ou inteligência não. artificial. É o mesmo tipo de inteligência artificial. Ele pode errar, ele pode acabar errando. Mas o humano. Mas a gente erra, É. a gente erra. E se você precisa treinar a falar, tem muita gente que tem vergonha de falar com os outros. E aí a inteligência artificial não tá nem aí. Só tá fazendo o seu trabalho. Realmente, é bem interessante. Agora, para prática, depois você pode sair e fazer outras coisas. Olha como que isso muda o cenário. Mas você precisa de alguém para praticar e alguém para te dizer que tá certo. De novo, quem é que vai dizer que tá certo? Quem tá te ensinando? O humano. O professor. Você escreveu um texto e aquele texto você olhou, tá lindo. O ChatGPT vai dizer, nossa, tá uma teteia. Não vai dizer isso. E a professora vai dizer, tá errado. Porque o tema não era esse. Isso acontece bastante. Sim. Não sabia qual era o tema. E mesmo que você dissesse, ele só vomitou palavras. Isso acontece muito. Tanto que em produção de texto, já aconteceu um amigo meu, não vou abrir nomes, mas a proposta era fazer uma introdução de. Acho que você pegou quem que é. É que o professor tá aqui, ele não pode falar. A proposta era fazer esse tipo de introdução, era exemplificação, outras coisas lá. E o aluno fez uma e as outras duas ele pediu pra ir fazer. E era completamente fora do tema. Tipo, tava certa, mas não tinha nada a ver com aquilo lá. Porque uma coisa que a IA tem muita dificuldade é esse negócio com os temas mesmo. Muita dificuldade. Se você contrata um pintor, você vai pedir uma cor. Aí o pintor vai dizer, tá, mas qual cor? Né? Mas como que você quer que eu pinte aqui? Você quer que eu pinte ali? Ele busca entender melhor o que você quer. A inteligência artificial faz o que você está pedindo. Né? A planilha aceita qualquer número. O computador aceita qualquer coisa. Se você colocar no chat GPT, ela vai responder o quê? Já testou? Vai chutar um monte de letra também. Pode até dizer, não entendi. Mas tipo. Pode ser um caminho de abertura, mas também às vezes pode. Professor Nicolai, como você acha que a inteligência artificial está mudando os tipos de emprego? Você acha que está mudando, que não está aumentando, né? As possibilidades? Sempre que vem uma tecnologia, muda alguma coisa. Na década de 80 você tinha que ter curso de datilografia. Os meus pais sempre falavam que eles tinham que fazer, eles não fizeram. Mas sempre tinha alguém que tinha feito um curso de datilografia porque era extremamente importante. Aí depois mudou de tecnologia. Sempre tem alguma tecnologia que acaba mudando que acaba mudando mais ou menos como que é a forma. Mas o emprego, ele sempre vai ser alterado, independente da situação. Principalmente agora que a gente está, ele muda de forma. O que não muda, por exemplo, por enquanto, a forma que a gente tem de aprender, aqui, né? A gente, alunos, professores, pessoas, aprender, continua a mesma. Você tem que se expor ao assunto. E o professor, ele expõe o tema para o assunto. A inteligência artificial, ela até pode expor, mas daí pergunta, por que existe o professor para trazer o tema? Porque o aluno vai atrás. A visão de que o ChatGPT, do formato que a gente tem, a inteligência artificial, ela vai ter um tempo de uso. Não vai ficar tanto assim. Vamos colocar assim. Se você dá um pincel para uma pessoa, ela se torna um pintor? Não. Se você dá uma tesoura de alta qualidade, a pessoa se torna um cabeleireiro? Não. O ponto é que quando você vê um aluno usando o ChatGPT, tá escarrado que é ChatGPT. É óbvio que é ChatGPT, porque não sabe usar a ferramenta. Não sabe usar.
Porque para saber usar a ferramenta, tem que saber aquilo que ela pergunta para o ChatGPT. Entende? E o ChatGPT não ensina assim. A gente precisa de um tutor para ensinar a gente. Se tiver uma inteligência artificial que conheça do assunto, aí ele não vai errar. Mas a inteligência artificial que a gente está falando, o ChatGPT, não conhece o assunto. Ele sabe vomitar palavras. O ChatGPT ele é baseado em programas de tradução de palavras, de língua. Você coloca uma frase em inglês e devolve uma frase em francês. Tá? E ele busca qual é a relação entre cada palavra no inglês e no francês para daí te jogar qual que é a resposta. Ele não diz que here é aqui, porque pode ser outra coisa, entendeu? Dependendo da situação que você coloca, uma palavra tem um sentido diferente. Principalmente pega línguas, por exemplo, em português você pode dizer eu tô indo, eu vou ao dentista. Vou em italiano é vado. Só que quando você vai ao dentista em italiano, você não fala vado, fala vengo, que quer dizer vem, porque muda o referencial. Eu tô vindo para você, entendeu? Então, quando você tem o tradutor, ele está entendendo qual que é a relação entre dentista, ir e assim vai. Com o ChatGPT, se você pergunta alguma coisa, ele vai, de novo, né? Tem aquela matriz que vai dizer que eu entendi qual mais ou menos o contexto. Só que o ChatGPT ele tem um limite de contexto. Ele limite ali de um texto. Qual que é o contexto que vocês têm? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo dia a gente é exposto de formas completamente diferentes às coisas. E por mais que a gente... eu nem falei sobre redes neurais, né? Mas a nossa conexão ela é baseada por... pelo retorno, vamos dizer assim, a probabilidade da próxima palavra seria a mesma coisa que quanto que o negócio te afetou. Por exemplo, quando você leva um susto ou quando acontece alguma coisa que você lembra para sempre, quer dizer que quando acontece, por exemplo, você sente o cheiro, você lembra de um lugar. Aquilo marcou demais. Então, qual a probabilidade de sentir aquele cheiro e te lembrar de algum lugar? É mais ou menos essa a ideia das redes neurais que a gente pensa, que a gente coloca. Ele vai lá e faz essas conexões. Mas por que eu acho que vai ser temporário? Porque a gente está aprendendo que está escarrado. Tem aluno que está colocando assunto, está colocando apresentação já pelo Gama App, mas que está claro que não é. A gente vai começar a ver que, bom, a educação vai começar a piorar, se isso acontecer de fato. E da mesma maneira que tempos atrás, não vai ter mais biblioteca porque agora a gente tem CD. Todos os livros vão estar no CD. Ninguém usou CD. Não vai ter mais biblioteca porque as pessoas podem procurar na internet. No final das contas, as pessoas não procuram realmente a informação na internet. Aonde que você encontra mais informação com mais qualidade? Li um livro e você aprendeu pra caramba ali na leitura do livro, porque está tudo condensado ali. Ou fiz um curso de fato, entende? Porque as tecnologias elas têm formas diferentes de serem usadas. E para educação o ChatGPT não funciona assim. Você pode usar o ChatGPT, aliás, eu sei como usar o ChatGPT para que o professor não saiba que você fez. Sabe como que é? Você faz o trabalho e pede para o ChatGPT dar uma revisada. Mas você fez o trabalho. E você vai ter que fazer o trabalho de entender qual é o ponto. E ali você está aprendendo. Ali você está usando uma ferramenta. Eu faço isso. Entendeu? Eu escrevo um texto e põe, por favor, corrigir a ortografia. Mas quem escreveu o texto? Fui eu. Mas uma vez eu não me colei no texto. Fiz o texto bonitinho, fui colar minha homenagem e esqueci de tirar o... Certo. Claro. Certo. Aqui está a correção. E você sabe o que é pior? Que olha a quantidade de erro que pode aparecer. Aonde vocês acham que estaria o conteúdo mais confiável possível? O conteúdo assim que não pode ter uma vírgula errada.
Vamos pensar assim, Rapaz. por exemplo, artigo científico. Hum. Científico quer dizer que ele tem que ser muito preciso. Como que funciona a publicação de um artigo científico? Você já pararam para pensar? Bom, eu sou um cientista, faço a minha pesquisa e escrevo o meu artigo baseado nas referências que eu estudei, no meu trabalho, nas minhas informações e na minha conclusão. Escrevi lá como que foi. Beleza. Aí eu mando para uma revista para ela publicar. A revista ela vai analisar se o artigo está composto, com formato correto e vai passar para revisores. Os revisores são pesquisadores, 2 ou 3, pesquisadores de alto impacto. Para você ser revisor, você tem que ter um impacto. E aí eles vão ver e, nossa, que besteira que você falou, cara. Não, isso daqui, ó, você fez essa medida aqui, mas essa medida não pode ser resposta para esse resultado. Olha o nível de debate que está acontecendo antes de publicar. E não é que desde o lançamento do ChatGPT, muitos artigos saíram com coisas como, por exemplo, claro, não sei o quê. Então, se nem para a ciência, com a pessoa que está escrevendo, o redator e os revisores, nem assim você deixa passar o erro, sabe? Nem assim você bloqueia o erro. Imagina o ChatGPT que não faz a menor ideia. Não, fora que você tem coisa de errado, né? Se você jogar lá uma palavra em português que você quer que seja traduzida para o inglês, no ChatGPT e no Google Tradutor, nem sempre dá igual. E teve uma vez que eu tava com uma palavra lá e eu colocava que, gente, não é isso que eu quero dizer. Tentei, fiquei, vou eu fazer sem nada disso mesmo, porque não tá funcionando. Então, eu tenho uma história que, tipo assim, você falou lá que você tem que saber, pra você fazer o trabalho lá com ChatGPT ninguém saber, você tem que olhar. Mas também tem às vezes que, tipo assim, você, por exemplo, eu faço uns programas lá no site, aí eu fui pedir uma vez lá pra ele só fazer um negócio simples, eu queria testar mesmo. E aí eu fui lá, eu mandei e não deu. E sabe, você tem que passar, você tem que saber mesmo, porque você vai lá, você vai olhando o que tá errado, e quem sabe mesmo consegue ver isso. O ChatGPT ajuda, às vezes, até o primeiro passo, mas tem que saber. Agora, se, um exemplo, ele mandou, funcionou, só que não do jeito que imaginava, sabe? Porque, sabe, não, você pode estar pensando uma coisa, você pode tentar passar o máximo do texto, às vezes não vai ser a mesma coisa que vai passar. Então, tipo... Não, e a pessoa não vai ver você naquele texto. Verdade. Né? Vai ver que não é você. Aí você fala lá todo formal, porque ele faz formal, aí você chega na professora, e nós que vamos. Tipo, oi? Eu gostei do teu exemplo de programação, porque você pode usar o ChatGPT para resolver algo. Eu não estou conseguindo pensar como que eu faço essa interação, eu tenho que pensar. Aí chega, ChatGPT, eu quero organizar isso assim, assim, assado em Python, usando a biblioteca Pandas, não sei o que lá. Claro, e ele vai te trazer cada coisinha, às vezes até vai explicar. Aí você dá uma olhada e ele usou uma biblioteca de 2021, porque ele foi treinado em 2021. Biblioteca, para quem não sabe, é uma biblioteca de funções de coisas que já foram programadas. Você só chama a função e daí ele faz alguma coisa, tá? E aí, ou a função não tem mais. Aquela função mudou. E o Python não usa mais aquela função hoje. Aquilo era para a versão do Python 3.1. E agora a gente está na... Não lembro qual que a gente está agora. 3.1, enfim. Ou 2.7 antes. E agora, entendeu? E ainda tem a chance dele te mandar versões ainda anteriores. Para quem sabe de programação, vai olhar... Pô, mas se eu tiver que conferir linha a linha, não é mais fácil eu escrever? Verdade. Entendeu? Nessa também, continuando a informação, eu tava tendo que programar. O que era? Era um joguinho de ping-pong lá. Aí eu não tava indo porque tava super bugado, que era alguma coisa lá no código não. Que daí ele ficava repetindo e não apagava as bolinhas anteriores. Aí eu falei, não conseguia, fiquei 1 hora lá tentando resolver isso, mandei no ChatGPT. Ele resolveu, mas ele mudou todo o código. E não, sabe, não... E dá pra saber que não foi você que fez aquilo, porque, por exemplo, você tem que chamar a função.
Eu, por exemplo, eu coloco só as iniciais, letra maiúscula, às vezes uma segunda letra assim, e ele colocava, tipo, tudo formalzinho em inglês, e é um negócio que, assim, sabe, não fecha. Então, a mesma coisa com o texto. Se tu faz é o que a teacher falou agora há pouco, que se você fala de um jeito e daí vai lá, você fala, tipo, ó, bem informal, daí você chega lá e do nada você tá muito formal, não faz sentido. Uhum. Então, é um negócio que é muito pessoal. E, tipo assim, revelar um segredo dos bastidores aqui do Fuga, que, tipo, todo o texto das legendas dos posts, todos a gente manda pra revisar no chat GPT. Tipo assim, que quem cuida, a gente tem os redatores das postagens, aí são a nossa equipe de redator. Agora, a legenda é quem posta. Uhum. E toda vez a gente manda isso. Tipo assim, você teve que escrever o texto, mas você tem aquela ajudinha pra não passar nada errado. O que você pode usar também, é como. E aí vem o lado positivo, né? Você está usando uma ferramenta para confirmar que está tudo certo. Uhum. Aí você vai ler, você é o último a dizer que está tudo certo, não o ChatGPT. Verdade. Entendeu? Ou tem uma outra coisa que as pessoas quiserem pesquisar, chama prompt de comando. Sabe aquele lugar que você pergunta? Aquilo é o prompt de comando. Tá? Ou seja, ali é que você vai dar qual que é o comando que ele faz. No ChatGPT, quando você vê o chat mesmo, ele já tem um prompt de comando antes que a gente não vê. Você é uma assistente, entendeu? Então você vai fazer alguma coisa. Mas você pode usar o GPT, porque daí você tem um playground, não sei se para quem paga. E você pode configurar aleatoriedade, você pode configurar o prompt inicial, você pode mandar a inteligência artificial buscar coisas de formas diferentes. Então tem como você profissionalizar essa ferramenta e deixar ela mais confiável. Pelo menos que seja um erro baixo. Mas eu vou te colocar aqui, transcrição de áudio, né? Nossa. Aonde que foi trabalhado transcrição de áudio? Normalmente é vídeo do YouTube, em algum lugar que tem um áudio, que tem o texto e tal. E aí tem os casos, né, eu não lembro, esqueci qual que é o nome do aplicativo. Ele errava só 1%. Mas qual era esse 1%? Para pessoas que falavam pausado, ou que não falavam muito bem, vamos dizer, a dicção, ou até as palavras mesmo, não fazia parte daquele vocabulário. Porque o que está na internet não é o que está no gueto, vamos dizer assim, talvez. É muito menor. E aí, o que aconteceu era que quando estava com aquele barulho de fundo e tal, ele entendia outra coisa. E como ele é treinado, por exemplo, com vídeo do YouTube, ele entendia e ele preenchia alguma coisa, como por exemplo, e os nossos anunciantes, sabe? E às vezes colocava perigo, né? Colocava assim, matei tal pessoa. Imagina se você usa a inteligência artificial para isso. Mas você pode usar a inteligência artificial, e aí vem o cuidado, você coloca para, vamos dizer, você coloca para uma população que está usando o telefone, você registra você grava todas as conversas do governo, e aí você procura palavras específicas. Aquela pessoa falou tal palavra, joga ali para você ouvir de volta. Aí tá lá o cara do governo, ouviu, não, ele não falou isso, falou outra coisa. Poderia ser utilizado para isso, mas é complicado, né? Como que a gente faz para usar? A gente tem que ter cuidado. Mas vale muito a pena usar o ChatGPT para isso, sabe? Usa a ferramenta para acelerar teu processo. Você leva, vamos dizer assim, 15 minutos para ter a ideia base do teu texto. Você leva 2 horas, 3 horas para reescrever teu texto, para ele ficar bom. Aí você pode usar o ChatGPT para comer 1h30 de trabalho. E aí depois você volta, e aí com as palavras que ele... Não, eu quero usar essa palavra e tal, que você já fez um passo. Agora tô dando a dica, quem está assistindo, pronto, vai fazer isso, a Michelle vai me matar. Mas você escreveu o texto, você reviu o texto, você aprendeu em cima do trabalho que você está fazendo. Só que quem é que vai dizer de fato que está certo? Eu. O professor. Não é nem o aluno, porque o aluno não sabe se está certo. O ChatGPT não sabe se está certo. Ele vai chutar.
E você acha, coerente. Teve uma apresentação que falaram, a bomba atômica, a primeira bomba atômica foi a Trinity, a outra foi a Little Boy. A Little Boy tinha tantos quilotons e a Trinity tinha 2.500 vezes mais força com 50 megatons. Parece certo? Vocês conhecem os dados? Não. A de 50 megatons é a bomba mais forte já usada. É a Tsar Bomb. Ela é muito maior e muito mais. Para vocês terem uma ideia, informação da gente que faz EPI. A Trinity, ela pega um bairro, vamos dizer, um bairro mais, coisa do gênero. Aqui em Curitiba, ele faria isso. O Boqueirão estaria inteiro. Claro, né? A Tsar Bomb, explodida aqui, acertaria Paranaguá. Nossa. É isso, entende? Você recebeu a informação do ChatGPT completamente errada. Uhum. E quem que sabe que você está certo? O professor. Não tem como você deixar o professor de lado. Porque o ChatGPT não é professor. Não é humano, né? Não é humano? Vamos dizer, não sei. Talvez... Fisicamente humano. Né? A gente tá nesse assunto de emprego. Tem um assunto meio polêmico que vem surgindo ultimamente, que é sobre as dublagens. Uhum. Que tá uma discussão gigantesca. O mês passado estava maior, mas ainda assim continua a discussão sobre as dublagens que querem implementar, trocar totalmente as dublagens humanas pelas dublagens IA. O que você acha sobre? Aí, o que eu acho, minha opinião, o que eu acho mesmo, eu acho que as dublagens feitas por pessoas, elas têm a chance de ficar caricatas, né? Ou a chance de ficar bem adaptadas. Tem filmes que ganham o público do país que foi dublado e não ficam tão bons no país de origem. Ou tem filmes que só ficam bons no país de origem mesmo, porque o contexto é diferente. Como que a inteligência artificial vai conseguir entender o contexto? Né? O brasileiro não fala, como que é? Não usa os mesmos termos para a polícia que se usa nos Estados Unidos. Aí você chega aqui e fala, tira. A gente tinha muito isso, né? Uhum. Tira. Ninguém fala tira. O tira ali, prendeu, não sei o que, né? Fica caricato. Mas eu acho que a pior coisa é que dublagem é uma arte. É como se fosse... como não? É um teatro. Uhum. Tanto é que para você ser dublador, você precisa ter primeiro curso de teatro. Acho que você precisa passar 3 anos de teatro enfim, você tem que ser ator, como que era o nome do brevet de ator? E aí depois você pode fazer o curso de dublagem. A não ser que você seja alguém muito famoso e daí te coloquem ali porque você é muito famoso, né? Por outro motivo. E aí eu vou estender a dublagem para pinturas, para outros tipos de arte. Porque aí vem, da onde que essa inteligência foi treinada? De novo. Foi treinada com as artes que já existiam. E ali, com as artes que já existiam, quem é que permitiu usar? Quem é que permitiu? Então, o ChatGPT, não o ChatGPT, mas a OpenAI tem o DALL-E, que é a plataforma de fazer imagens, que a Microsoft também usa, porque a Microsoft comprou a OpenAI. E aí, as imagens que ele constrói ali foram treinadas em cima de artistas, e ele acaba sendo basicamente um grande plagiador. E junta milhões de artes para ali sem ninguém autorizar. Sem ninguém autorizar. E aí? Aí a gente volta para a época do baixar música da internet. Nossa, Napster. Né? Tá lá, daqui a pouco vai estar o Metallica ali também reclamando. Para quem não sabe, quando a internet começou a compartilhar músicas,
O Metallica reclamou que mais de 300 mil músicas tinham sido baixadas pela internet e ele perdeu o dinheiro que era de álbuns, que era de CD, físico, mídia física. E aí a indústria mudou. Ninguém mais compra CD. Só um ou outro. Você paga uma assinatura. Hoje você não tem música. Hoje você aluga música. É verdade. Entendeu? Não é mais tua música. Antes você tinha coleção de música. Agora você tem. Eu vou mudar do YouTube para o Spotify, vou mudar do Spotify para não sei o que, assim vai. Né? Mas isso para dublagem, a minha opinião é que não fica legal você ter Muito artificial. Como que é a mesma coisa de você entender o contexto, entendeu? O contexto de fato é além de você entender o contexto, é você saber onde que você está posicionado naquela sociedade. Uma piada que funciona nos Estados Unidos não funciona em Recife, talvez funcione em Curitiba, não vai funcionar no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, entende? E aí, quem é que sabe disso? Quem está ali vivendo a vida. E passou 2 anos, a inteligência artificial ainda está com aquele negócio de 2 anos atrás, né? E ele pode errar ali, ele vai acabar errando o tempo inteiro. Mas eu acho o pior que fica, para mim, né? Eu acho que fica sem graça, porque você não tem essa parte artística. De emoção. Né? Você gostaria de ouvir a pessoa que fala inglês com a mesma voz dele, só que em português? Claro. Vamos lá. Digo, talvez alguém escreve e a pessoa fale, mas entonação. E a entonação, a parte da entonação. A parte da entonação é uma parte artística também. Como que você vai regular a entonação? Porque quem é que regula a entonação? É o artista que está ali, o dublador. E faz a diferença. O americano fala mais do que o brasileiro, que tem uma voz um pouco mais brasileiro, não português. Então, isso faz diferença na entonação. Sim, é um negócio muito humano. E tipo assim, eu acho que a dublagem humana também pode atrair muita gente pro próprio filme. Então eu acho que, tipo, nem tanto pra quem assiste, tanto pra quem faz, eu acho que seria mais vantajoso ter a dublagem humana. Um exemplo, um filme que lançou ontem, Divertidamente 2. Todo mundo ficou animado em ver a Tatá dublando a cidade. Tipo, é um negócio que vai chamar mais gente. Além do filme já ser bom, vai chamar mais gente. Porque é um negócio muito brasileiro. Tipo, quando que alguém conseguiria trazer como você disse, umas piadas, um jeito engraçado que tem aqui no Brasil, que é um jeito humano, é muito difícil. O texto e o tom. Quem é que consegue imitar Tata Werneck? Ninguém. Né? Tem gente que consegue imitar um monte de gente. Mas tem personalidade, né? Uma pessoa que tem uma personalidade em tudo que faz. E aí você permitir que a inteligência artificial aprenda a tonalidade da Tata Werneck, ela permitiu isso. Né? É a arte dela. É uma discussão muito que tem muito ainda para caminhar. A inteligência artificial tem muito para ajudar. Eu sou super a favor. A ideia de você usar as ferramentas da inteligência artificial, porque ela te acelera o processo. Acho que tem que poder usar, mas não substituir 100% o trabalho humano. Mas vamos dizer, antes você ia de carroça. A distância, o teu mundo era a distância que a carroça conseguia chegar. Né? No começo do século nos Estados Unidos era isso, era essa cidade, aquela cidade. Quando chegou o Henry Ford, que, né, vamos dizer, ele que fez, colocou o carro disponível, as pessoas podiam ir mais longe. O mundo cresceu por causa de uma ferramenta. O mundo pode crescer para a gente por causa dessa ferramenta. Mas também o carro, do mesmo jeito que polui, o ChatGPT pode trazer informações erradas. Então, como você usa que faz a diferença. Você pode usar uma tesoura de cabelo para cortar fio de luz. Você vai usar ela 3 vezes e depois não vai cortar mais. Entendeu? É esse tipo de... Qualquer tipo de comparação nesse nível que você pode imaginar. Mas não tem dúvida que ela ajuda. Mas se você sabe como ela funciona, se você sabe o que você quer, você já aprendeu. Então, na hora de você usar,
ela é uma ferramenta para te ajudar. Uhum. Se você não sabe, ela é uma ferramenta para te atrapalhar. Sim. E, tipo assim, já foi muito compartilhado, ainda mais nos primeiros meses de ChatGPT, uma forma de quebrar os regulamentos internos que ele tem. De fazer coisa, falar que ele não pode, dar informações. E, tipo assim, não era um negócio muito impossível. Era literalmente. Hoje em dia eu já imagino que seja mais difícil. É tipo, você falar, hipoteticamente, ele já era muito frágil. Com o tempo vai melhorando, mas ainda assim, pode ser um negócio assim que pode ser muito perigo. Tipo assim, vamos imaginar que, pra não dar nada errado, vamos imaginar que é um país é proibido colher banana, plantar banana. Aí você vai lá e consegue manipular de alguma forma o LGBT pra ensinar a plantar banana. Imagina, é um negócio que é perigoso. E nessa aí, como que você acha que o governo o papel do governo das leis na regulamentação da IA, tipo, os limites que o governo vai impor e etc, sabe? Eu tenho o caso real desse que você está contando. Se você perguntar para o ChatGPT como que eu faço pólvora, você sabe fazer pólvora? Não? Não. Eu sei fazer pólvora. Eu sou aquele nerd o tempo inteiro. Aí, se você perguntar para ela, não posso te falar, não posso te... Mas você pode começar a perguntar, mas qual que é a composição química da pólvora? A pólvora tem 33% de carvão moído, tem não sei quanto de... entendeu? Opa, consegui minha informação. Mas isso é sutil e às vezes você tem que realmente interferir de forma manual. Pegar agora, como que é o Google Assistant, que agora acabou de lançar. Ao invés de você procurar no Google com sites e ler no site, o Google já te dá tipo uma resposta de inteligência artificial, como o ChatGPT. Errado, o tempo inteiro errado. Sabe? Esse que é o ponto. Ela sempre vai, em algum momento, errar. Só vai errar mais bonito, vamos dizer assim. Para quem não sabe, tá certo. Só que não tá. Entende? Aí, para tirar alguns absurdos, a Google tá lá manualmente tirando alguns dos absurdos. Se você for ver, acho que foi semana passada que eles liberaram o Google Assistant. O tempo foi tão rápido. Mas eu não sei como que os governos poderiam regulamentar. Não sei, porque aí eu tenho certeza que precisa de regulamentação. A gente tem um problema muito grande de coisas falsas se espalhando. E o problema de coisa falsa é falso. Você vai se enganar. Você vai ser enganado. Um político pode chegar para você e dizer que uma coisa é verdade, você acredita, mas não era nem perto de verdade. Entende? E o ChatGPT vai fazer isso. Alguma inteligência pode acabar fazendo isso. E aí como que você faz para controlar Como que você faz para controlar de fato o uso de uma ferramenta dessas? Eu não sei, não saberia dizer como que você controla. É bem complicado. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não é só o governo que pode decidir. Tem que ter o pessoal técnico junto. Porque quem sabe como funciona é quem cria. Quem mexe. Quem estuda. Só para vocês terem uma ideia, existe todo um campo de pesquisa só sobre como perguntar para o ChatGPT. É engenharia de prompt. As pessoas publicam exatamente para testar como que ele responde conforme uma palavra ou outra. Sim. Porque você não sabe, é como se fosse uma caixa preta, você joga uma coisa e ele te devolve outra. Você não sabe o que aconteceu ali no meio. Não tem como saber. Porque como é a probabilidade de ir para uma palavra para outra, agora eu vou ali, agora eu vou aqui. E nessa de prompt comando também eu já vi muita gente que, eu não sei, particularmente eu testei algumas vezes e não sei se é verdade, mas vou dar um exemplo. Tem gente que fala, se você for mais educado com o ChatGPT, ele vai te dar uma resposta melhor. Já vi isso também. Esse pessoal pode tanto ganhar um dinheiro pesado em cima de um negócio que às vezes pode ser nem verdade, porque ninguém sabe o que acontece ali no meio, como você disse. Mas é o contexto, né? Como você pergunta tem a ver com como ele vai procurar as probabilidades de resposta, né? Sabe quando você está escrevendo no teu celular, olá, M, e aparece em cima, mãe? O ChatGPT é isso, só que gigante.
né? Você já procurou, já tentou colocar olá e só ficar apertando o mãe, Já. e o absurdo que aparece? Sim. Mas aparece, tipo, uma história, você não consegue escrever alguma coisa. Pior que cria mesmo, tipo, vai lá, o povo tava voando, daí vai pra um negócio aleatório, às vezes vai e puxa o nome de alguém que se conversa, e vai indo, e vira um maluquice. E a inteligência artificial, ela se reensina, né? Uhum. Ela reaprende com aquilo que ela faz. Agora, imagina o ChatGPT não, ele é treinado com as coisas que tem com outros conteúdos, mas olha, de novo, artigo científico que está usando o ChatGPT para colocar coisa errada, e agora o ChatGPT usa artigo científico que usou coisa errada, ele vai se treinar com coisa mais errada. Nossa. Ele vai ficando mais errado. É muito complicado. A minha opinião é conhecimento diminui o problema. Você saber como funciona, você trazer a informação, faz com que as pessoas saibam utilizar, saibam não ser enganados. Mas a gente precisa desse conhecimento, desse treino. Você treina o ChatGPT. Você, Nicolas, treina. Você está treinando escrever. Pega uma pessoa que nunca usou. Você vai usar muito melhor. Entende? Uhum. E agora não sei se vai melhorar ainda o uso. Já fez algum curso de inteligência artificial? Não, cheguei a fazer só de programação mesmo. Mas, tipo assim, nessa aí, como é? Você já aconteceu, tipo, você tá usando a IA e aconteceu alguma coisa desesperada, meio engraçada, alguma coisa assim, tipo, tô usando aqui, dá algo absurdo, ou sabe, essas coisas? Ah, quando eu peço, por exemplo, às vezes eu peço para dar uma resumida no texto e ela foge do contexto do texto. Mas às vezes dá para brincar com a inteligência artificial. Oi, você é minha psicóloga agora. Eu tenho que desabafar tal coisa. Ela, olha, tarará, 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 aí no final, mas isso não impede você procurar um psicólogo. Mas é muito engraçado, gente. Nossa, eu vou tentar, É olha, essa muito tá bem. engraçado, é muito engraçado. Uhum. E ele fala uns absurdos às vezes. Fala. E tipo assim, eu já testei, né? Deixa eu tentar conversar. Eu não sei, mas eu senti, não é uma coisa, sabe? Parece. Eu às vezes já tentei nessa de, você é um psicólogo, você é um exemplo. Até meu podcast mesmo, já falei, você é um convidado, vou te entrevistar. E aí parece que não flui, sabe? Parece que é muito objetivo o ChatGPT. Você acha que tipo, dá pra render? Eu acho que você pode melhorar as respostas. Você tem como melhorar. Você tem como dizer, olha, fale mais desse jeito, responda desse jeito. Você quer, por exemplo, uma resposta específica, você especifica a resposta. Você dá um exemplo de como você quer responder. Então, você diz, eu quero tal coisa e eu quero a resposta desse jeito. Agora, faz essa outra coisa. Entende? Por exemplo, fazer matemática, você pode dizer, resolva passo a passo. Ela vai entender a errar menos. Entende? E a gente está falando só de ChatGPT, né? Mas a inteligência artificial é muito antiga. Muito mais amplo. É muito antiga. A gente... eu não cheguei a usar quando eu estava no mestrado, mas tinha gente que estava desenvolvendo programas e vendo como... Porque o processamento, quando eu fazia mestrado, não é nem perto do que é hoje, né? Tipo, comprar um computador com 28 processadores de 8 núcleos. Hoje você tem processador com mais núcleos do que aquele computador. Entende? Então imagina o poder de processamento que você tem para te retornar. E se debatia. Fui em congresso falando, a gente está usando machine learning para entender quais que são os caminhos mais rápidos, porque daí a resposta custa menos energeticamente. E veja, usar errado uma inteligência artificial, usar demais, isso também polui. Porque isso está sendo processado num data center, mantido num data center. E quanto mais poder de processamento você precisa, mais poluição vai acontecer, porque você tem aquela energia saindo de algum lugar. Sim. E já ouvi falar também de um modo de infectar as IAs,
E é um sistema de vírus parecido com os worms. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Que você passa um comando muito específico lá. E aí ele vai buscar. Isso é um bom exemplo. Se uma empresa usa para atender o cliente, Aham. ele vai lá e ele tem que buscar um banco de dados. Muitas pessoas bombardeiam eles com esses dados errados. E com uma hora ele vai começar a puxar errado. Não sei explicar exatamente se era assim, mas era alguma coisa parecida com isso. Mas agora, só para encerrar, uma última pergunta aqui. Você acha que a IA pode resolver algum problema ambiental e também pode trazer alguma ajuda para a área da saúde? Para a área da saúde, já faz. Com o lançamento do Apple Watch, a pulseira de saúde já existe. Mas com o lançamento do Apple Watch, as pessoas buscaram mais. As informações que ele consegue captar, oxigenação de sangue hoje, né? Batimento cardíaco, movimento mesmo que você faz, treina essa inteligência artificial para conseguir relacionar com aquilo que você tem de doença. Então, hoje, eu li artigo ano passado, mas eu esqueci qual que era, não lembro se era Alzheimer. Eu acho que era Alzheimer, mas eu posso estar errado, pode ser Parkinson. Que com o Apple Watch, mas qualquer outro, esse aqui não é o Apple Watch, mas qualquer outro, mas com esses smartwatches ou smartbands, você, principalmente nesse caso com o Apple Watch, você consegue prever com uma grande precisão, vamos dizer assim, 10 anos antes, se uma pessoa pode ou não desenvolver Alzheimer ou Parkinson. E aí, o que você faz? Aí você lida com isso. Como que você vai fazer? Como que você pode retardar? Como você pode, de repente, no começo, impedir de acontecer? Então, na saúde... Ou como você pode aproveitar a sua Como você vida. pode aproveitar. A inteligência artificial tem muito para fazer. Só que é muita coisa, né? Porque quem tem os seus dados... Vocês não nasceram na época da privacidade. A gente tinha privacidade. Hoje não tem. Bom, né? Hoje não tem privacidade. Eu acho que também um negócio que dá para considerar é que na área da saúde, não às vezes só um hospital que eu falo, às vezes também, para um exemplo, na vida das crianças agora. Não na saúde direta, mas que tipo assim, as crianças podem estar ficando muito mais desconectadas a isso. E a ansiedade aumenta. Sim, e daí pode estar gerando problemas. A gente tem o primeiro caso de declínio de QI de uma geração para outra, feito num estudo na Inglaterra, de 2 anos atrás, justamente por conta dessa ansiedade, desse imediatismo. Eu sei usar a tecnologia. Não, você sabe usar, entende? Você tem toda a disponibilidade para aprender a usar melhor a tecnologia que qualquer outra época da história. Mas quem usa, sabe? Ou basta saber aonde procurar, né? Onde procurar. Mas eu acho que pode ser tanto uma solução, sabendo usar a ferramenta, mas se não sabe usar a ferramenta, com certeza é um grande problema. Tipo assim, eu também percebo que cada ano que passa, a gente tem mais tecnologia, mas também os menores menos sabem, por exemplo, usar um computador, porque com o celular na mão, cada vez menos não precisa ir tanto atrás da informação, às vezes, e tipo assim, fica cada vez sempre mais acessível, mas quando você precisa ir atrás, fazer um formulário, fazer esqueci o nome, mas fazer uns documentos, você não consegue, você trava muito, cada vez menos esse interesse atrás do conhecimento, né? De novo, você ter uma tesoura de alta qualidade não faz de você um cabeleireiro. Sim. Bem isso. Bom que esse assunto ele pode durar umas 1000 horas, né? É. Vocês dois, então, estão me sentindo, né? Você tem mais dicas do que fazer agora. Gabi e os nerds. E os Nicolas. E os Nicolas, e eu perdido aqui. Mas a gente queria aproveitar para agradecer, né? Por ter dado a oportunidade de sentarmos com você e responder todas as nossas perguntas e nos passar conhecimento, né? Sim. Dividir um Tanto pouco mais. do seu conhecimento.
E a gente tem um presente pra ele. Oh, eu também ganhei presente. Oh, eu sempre tô do lado de lá. Abre esse presente aí, porque esse já é com a logo nova, super especial. Será que é? Um mini computador. Ah, sim, Nicolau. Vai ser. Então tem um Eba, estica. Que legal. Ficou legal, hein? ficou show. Adorei, que massa. Nossa, que legal. Obrigado, gente. Podia ter participado antes. Eu gostei muito dessa caneca. Eu adoro canecas. Então tá, gente. Obrigada e até a próxima, né?